Fala aí, aniversariante do dia. Tudo bem? Você tinha caído, é? É aniversário mesmo? Olha que legal. O meu esposo faz dia 3. Domingo ele faz aniversário. Parabéns, viu, Ada? Muitos anos aí pela frente na sua caminhada. Felicidade, saúde, né? Que é o que importa. Então, bora lá, né, gente? Vamos começar. Obrigada. Parabéns aí mesmo. Então, entraram aí 4, 5, 6, 7, né? 7 pessoas. Então, bora lá. Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre a República Democrática pós-era Vargas, né, até o momento que a ditadura foi implantada no Brasil. Antes disso, eu quero dar 2 avisos, que hoje uma atividade finaliza o prazo lá no SIGA, então se atentem, depois eu vou dar uma lembrada lá no grupo também. E que amanhã a gente tem aula, tá? Então, amanhã, ou seja, é uma aula bem tranquila, é uma aula que eu acho que eu passei. Eu misturo as duas turmas agora, mas é uma. Não, hoje tá os vídeos. Isso, no roteiro de vocês, eu coloquei os vídeos hoje. Na aula de amanhã é uma atividade, tá? É assíncrono amanhã, então sempre que sábado eu faço encontros assíncronos, né? Para não cansar muito, e até porque também exige leitura, os conteúdos. Então, amanhã é uma atividade. Quem quiser revisar o texto, né, do roteiro ainda, não desse, mas do anterior, sobre a República Democrática, porque a atividade é sobre a República Democrática, tá? A de amanhã, tá, gente? Nem tem hoje, não. A aula de hoje é só esse momento síncrono e os vídeos, né? Os links lá de vídeos que eu postei justamente sobre esses governos, tá? Mas a ideia é só falar que amanhã a gente vai ter aula no sábado, 3 aulas, e que hoje, dia 1/10, encerra o prazo de uma das atividades. Amanhã tem atividade, no entanto, eu sempre dou aquele prazo. Se eu não me engano, o prazo é até dia 10 ou dia 11, que eu já coloquei, já estou com o roteiro pronto, né? Depois é só cadastrar. O de amanhã, tá? Mas hoje encerra lá uma atividade já. Então se atentem, se não fez, aproveitem. E hoje vamos falar sobre República Democrática. Alguém quer começar a falar enquanto eu coloco o nosso slide? Vou compartilhar aqui já. Tu não entende o roteiro de hoje. É porque, assim, eu coloquei só vídeos, né? No roteiro de hoje. Não tem nem texto, né, para ler no roteiro de hoje. Eu coloquei só vídeos. Eu coloco que a gente vai ter um encontro síncrono, mas o meu encontro síncrono, ele não passa de uma aula, se fosse considerada. E é tipo assim, a nossa aula, né, no horário, ela vai até 12h20. Então, ninguém vai ficar até 12h20, né? Geralmente eu faço esse encontro síncrono, não obrigatório, né? Então, esse encontro síncrono eu faço geralmente em torno de 50 minutos, eu não gosto de passar mais do que isso. E aí eu digo que o outro 50 minutos é se o aluno ficou com dúvida do que a gente vai, né? E se lê o texto e ainda tem a dúvida sobre o conteúdo, no caso é para fora do horário, né? Aqueles vídeos justamente são para, e principalmente os de hoje que eu coloquei, são para alunos que também não assistem, né, o nosso encontro síncrono, que às vezes lê o texto, não consegue absorver tudo no texto, e aí precisa de um a mais, então os vídeos são bem objetivos em cima, né? Então são justamente sobre o que a gente vai discutir aqui agora, né? E aí, se você quiser aperfeiçoar um pouco mais também, então tem vídeos sobre cada presidente. É um monte de vídeo, mas geralmente eles são 8 minutos, tá? Isso, os textos ficaram no roteiro da semana passada, roteiro 18, né, Tainá? Eu coloquei até, se vocês, né, o roteiro 18. Então, é isso, tá, gente? Geralmente o meu encontro 5, né, 50 minutos, e aí, como eu já coloco outras atividades, geralmente texto ou geralmente vídeo, eu meio que coloco, né, visando esses outros 50 minutos, tá? Mas também aqueles alunos que não participam. Então, como não é algo obrigatório, para aqueles alunos que não participam, eles têm que fazer alguma coisa,
tá certo? E aí, geralmente, o que eu passo num roteiro, no outro roteiro você também pode estar explorando, às vezes, né, eu coloco o texto, mas no outro roteiro segue o mesmo conteúdo. Então, é mais ou menos isso, para tentar não cansar vocês, né? Então, bora lá. Alguém vai querer começar a falar alguma coisa sobre essa época, né? O que foi aí essa República Democrática pós-Vargas? Vamos tentar ser um pouco mais breve hoje, né? Para a gente não cantar. Pode falar. Como sempre. Diga, Tainá. Ai, sobre o assunto hoje tem muita coisa para falar, porque até agora eu estava estudando, é um assunto muito bom e diversificado, né? Deixa eu começar. A Quarta República Brasileira foi o período da história do Brasil que se iniciou em 1945, com o fim da Era Vargas, e que foi finalizado em 1964, com o golpe civil-militar, que deu início ao período da ditadura militar. Foi um período marcado por grandes crises políticas e por um grande salto nos índices de desenvolvimento industrial do Brasil. Foi um dos grandes acontecimentos foi a fundação da nova capital do Brasil, nomeada de Brasília. Na época, o Brasil teve 9 presidentes, entre eles está Eurico Gaspar, Getúlio Vargas, Café Filho, Carlos Luiz, Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadro, Ranieri Mazzilin e João Goulart. Ao longo dos 21 anos da República denominada democrática, o Brasil teve essa grande lista de presidentes, entre os que foram eleitos e os que assumiram, seja por morte de presidente ou por outros impedimentos. A política e a Constituição de 1946 foi quando os quadros da política brasileira nesse período tomaram forma a partir do ato adicional, que era a medida de adicionar e alterar as constituições. E aí, por ordem de Vargas, foram criadas as condições para a formação de novos partidos políticos para o Brasil, e os grandes partidos brasileiros desse período surgiram a partir de 1945. Os 3 grandes partidos que atuaram ao longo do período da Quarta República foram a União Democrática Nacional, o UDN, que era um partido de orientação conservadora e que tinha uma visão extremamente moralista da política. Um grande representante desse partido foi Carlos Lacerda. O Partido Social Democrático, PSD, que era um partido que havia surgido a partir da estrutura burocrática criada por Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Um grande nome desse partido foi Juscelino Kubitschek. E o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que foi criado pelo próprio Vargas como continuidade de seu projeto de estabelecer uma política de aproximação com as massas, sobretudo dos trabalhadores urbanos. Os grandes nomes deste partido foram Getúlio Vargas e João Goulart. Os principais acontecimentos dos principais presidentes da época. Eurico Gaspar Dutra, que governou de 1946 até 1951, foi eleito presidente pela chapa PSD e PTD. Dutra se elegeu escorando no apoio tímido que lhe foi dado por Getúlio Vargas e também em virtude de deslizes cometidos por seu principal adversário, Eduardo Gomes. Em relação à economia, destacaram em seu governo 2 momentos distintos. No primeiro foi aplicar uma política econômica liberal, que depois de queimar as reservas, foi substituída por uma política intervencionalista que resultou em grande crescimento econômico. Getúlio Vargas, que governou de 1951 até 1954, retornou à presidência do Brasil após vencer as eleições de 1950. O segundo governo de Vargas foi marcado por uma forte crise política que abalou a sustentação de seu governo
e por inúmeras polêmicas em torno da política adotada. Economicamente, Getúlio Vargas se alinhava a uma postura mais nacionalista, sobretudo na exploração dos recursos nacionais. Nessa questão se destaca a polêmica em torno da criação da Petrobras em 1953, após uma externa campanha popular que tinha como lema "O petróleo é nosso". A criação dessa estatal, que monopolizava a exploração do petróleo no Brasil, desagradou fortemente certos grupos da política brasileira alinhados com interesses estrangeiros. Juscelino Kubitschek, que governou de 1956 até 1961, chegou à presidência do Brasil graças ao esforço de Henrique Teixeira Lott, que era ministro da Guerra, que organizou o golpe preventivo de 1955, o qual acabou com qualquer possibilidade de golpe contra o político mineiro. Seu governo ficou marcado pelo desenvolvimentismo, ou seja, por posturas econômicas que buscavam o crescimento da economia e da indústria do país. O resultado dos 5 anos de governo de JK na economia foi um crescimento anual médio do PIB de 7% e um crescimento industrial de 80%. Outro destaque deste governo foi a construção da nova capital, Brasília. O governo de Jânio Quadros, ele só governou o país por 7 meses em 1961. Foi o primeiro e único político que a UND conseguiu eleger no país durante a Quarta República. O governo de Jânio foi curto, com duração de quase 7 meses. Nesse período, o presidente acumulou polêmicas com a população e com seu próprio partido, a UND. Na economia, tomou medidas que aumentaram o preço dos combustíveis e do pão. Outras medidas polêmicas foi a proibição do uso de biquíni e a condenação de Che Guevara, que era líder da luta revolucionária na América. Esse último fato enfureceu seu partido, que era ideologicamente conservador. A saída encontrada por Jânio foi renunciar à presidência no dia 25 de agosto de 1961. Sua renúncia é interpretada pelos historiadores como uma tentativa fracassada de autogolpe. Dessa forma, o país foi jogado em uma crise política sobre a sucessão presidencial. João Goulart, que governou de 1961 a 1964, foi um dos mais atribulados da história do país. João Goulart assumiu a presidência em 7 de setembro de 1961 em um regime parlamentarista. Em 1964, durante seu governo, aconteceram 2 momentos chaves. Em 13 de março de 1964, o presidente realizou o discurso da Central do Brasil, no qual reassumiu seu compromisso em realizar a todo custo as reformas da base. Em 19 de março de 1964, em São Paulo, aconteceu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi uma resposta ao discurso de Django, como era o apelido dele na época. E esse evento evidenciou a existência de uma parcela numerosa do país que se alinhava às pautas conservadoras e lutava contra o governo. Resumindo tudo, a Quarta República, conhecida também como República Democrática, foi um período iniciado em 1946 com a posse de Eurico Gaspar e foi finalizado com um golpe civil-militar que deu início à ditadura militar. Ao longo dessa fase, o Brasil foi presidido por 9 presidentes, entre os quais 5 foram eleitos em eleição presidencial, incluindo João Goulart, vice de Jânio. Com o fim do Estado Novo, se estabeleceu uma democracia liberal no Brasil, a qual expressava os valores de grupo, como bem evidenciou a Constituição de 1946.
Esse período ficou marcado por fortes tensões políticas, sobretudo na disputa travada entre PTB, PSD e UDN, e por altas taxas de crescimento da economia. Muito bom. Eu acho que agora, depois disso, né? Mas alguém quer falar algo? Ela fez um apanhado, né? Desde lá do Dutra até o último que acabou ali tendo o seu mandato, né? Sendo ofuscado pelo golpe civil-militar, né? O Jango. Bem legal. Pelo jeito, disseram só vai dar presença e vai liberar a gente, né? Eu tô achando também. Senão fica cansativo, né? Eu só vou. É sério, eu só vou dar uma lida aqui só para pontuar, não vou nem ficar explicando nada, não, tá? É porque, assim, como é um conteúdo, né, é bem legal também para se estudar, e pelo menos eu gosto de estudar, né, os textos relacionados a isso, gosto de assistir vídeo também relacionado. Após Era Vargas, né, como foi a política até se implantar ali o golpe em 1964. E aí a Tainá realmente ela foi em cima das características principais de cada governo, né? Então, a gente teve governos que foram eleitos, outros governos que assumiram, tipo na época do Getúlio Vargas, ele morreu, foi o vice que assumiu, e aí depois do vice, né, que saiu por problema de doença, aí teve o presidente da Câmara dos Deputados que assumiu, né? Então, teve alguns presidentes eleitos e outros também que assumiram a cadeira presidencial, mas que não foram devidamente eleitos, mas sim pelo cargo que exerciam lá na época, tá? Mas também coloquei os vídeos, como a própria Larissa mencionou, né? Tá lá nos roteiros alguns vídeos falando sobre cada um especificamente, tá? Então, e tem gente entrando. Então, vamos falar aqui, né? A Nicole entrando, né, Nicole? Vamos falar aqui algumas características, só frisar aí algumas coisas que a Tainá já trouxe aí para a gente. Então, ela mesma falou, né, a própria construção de Brasília, que é o que está aparecendo aí na imagem para vocês, na cidade de Brasília, ela é da República Democrática, então é uma construção da era JK, dos anos dourados de JK. Inclusive, amanhã, quando eu disponibilizar uma atividade, né, que não é para entregar amanhã, mas posteriormente, que amanhã tem aula, coloquem presente aí no chat, tá, gente? Amanhã, quando eu disponibilizar, é justamente falando sobre os anos dourados, né? Os anos 50, que ficou conhecido no Brasil como os anos dourados, principalmente ali a partir do momento que o JK assumiu, né? A questão do crescimento econômico, do progresso, né? Em termos de inovações, de rodovias surgindo, de prédios, do automóvel, das indústrias de bens de produção, né, de bens de consumo, indústrias de base se fortalecendo no Brasil. Então, muito oriundo aí esses anos 50, né, chamado de anos dourados na economia brasileira, oriundo desse crescimento industrial vertiginoso que teve aí a partir da posse do JK. No entanto, foi um crescimento também oriundo de muito capital estrangeiro, né? Muito financiamento contraído, e aí com isso o endividamento do Brasil também vai crescendo, tá certo? Então, Brasília, um símbolo juscelinista da época de um dos presidentes da República Democrática, JK, nasceu com essa ideia de integrar mais ainda o território nacional, então, né, fazer a capital ali na região centro-oeste era uma forma de interligar as outras partes que nem sempre tinham uma relação tão mais aproximada com a capital naquela época, que era o Rio de Janeiro. Então, era uma forma de aproximar de partes distantes do território também. Essa era um dos fatos, né? Já havia sido proposto, né? Era algo que se cogitou desde a época do Império, fazer uma capital que adentrasse um pouco mais o interior, mas ela só vai, de fato, sair do papel na época do JK, certo?
O primeiro presidente, como a própria Tainá falou, é o Eurico Gaspar Dutra, então tá aí a foto dele. A partir do final, né, que o Getúlio Vargas teve, né, foi obrigado a deixar o poder para que a população né, começou a ter aqueles movimentos, né, queremos sim a democracia, mas que essa democracia ela seja guiada pelo Getúlio Vargas, então o movimento queremista, então fez com que os militares tivessem um certo receio de que o Getúlio Vargas fizesse algum contragolpe lá e se mantivesse ali no poder, então fez com que os militares negociassem uma saída pacífica com Getúlio Vargas em 45. Então, após a saída do Getúlio Vargas em 45, quem assume é o Dutra. O Dutra vai ficar de 46 a 51, como a própria Tainá falou. A gente vai ter, eu vou ler, né, basicamente aqui para vocês, essas características do Dutra. Nova Constituição, que foi promulgada em 1946, com a autonomia dos poderes, né? Anteriormente a gente tinha um Estado novo, então tudo estava centrado no executivo, na figura do Getúlio Vargas. Então a gente tem novamente a autonomia dos poderes, a gente tem a questão do federalismo sendo restabelecido, ou seja, os estados tinham perdido a autonomia no Estado Novo, já na nova República Democrática, a gente vai ter esses estados voltando a ter ali a sua autonomia. O Dutra, ele vai ter uma política que tem um incentivo à industrialização, mas essa industrialização ela está muito pautada aí, na abertura do mercado para o capital estrangeiro, né? Ou seja, conceder que empresas venham e se instalem aqui dentro do Brasil, né? E com isso, essa economia que foi muito aberta na época do Dutra, vai repercutir em crise também, em aumento de inflação de muitas indústrias brasileiras, vão cair ali a sua produção, vão falir justamente por ter essa política aí de livre, né, entrada de capital estrangeiro, de que pudessem, né, ter incentivos ali para que essas empresas pudessem estabelecer. E aí, com isso, faz com que muitas empresas brasileiras, na época, viessem ali a falir, tá? Nessa época do Dutra também, vale mencionar que o Partido Comunista Brasileiro, que estava na legalidade nesse momento, ele entra na ilegalidade, ele é colocado na ilegalidade, justamente porque o Dutra ele se alia ao capitalismo. Então, ele se alia aos Estados Unidos, é um período de Guerra Fria, vocês não devem esquecer disso, e a proposta, a ideia dele, ele cortou relações com os países de origem e ligados à União Soviética, e teve uma política externa totalmente aliada à ideologia capitalista, tá certo? Proibiu greves, né, após essa questão da ilegalidade do PCB, então teve alguns movimentos grevistas que foram proibidos pelo Dutra, justamente por essa questão do socialismo, né, ele foi um governo marcado por uma economia totalmente aberta ao capital estrangeiro. Então, essa economia totalmente aberta ao capital estrangeiro faz com que o Dutra seja até conhecido como um governo entreguista, né, das riquezas nacionais, da economia nacional. Ele fica até 1951. Quem assume novamente é o Getúlio Vargas, né? E aí é nessa época aqui, no finalzinho do governo lá de Vargas, não é nem no final, né, que ele ainda iria ficar mais um pouco, mas ele tem uma crise política muito forte, uma oposição muito forte, declarada aí por essa UDN, né, que havia surgido ali ao final ali do Estado Novo, e que se torna uma oposição contra Getúlio Vargas, contra a política implantada por ele, e aí ele não vê, ele acaba cometendo aí um ato extremo, né, chega ao extremismo de cometer aí o suicídio em final de agosto de 54. Mas durante o governo dele, né, então mais breve aí, ele tem um programa de expansão industrial, então aquelas ideias nacionalistas do Getúlio Vargas, desde lá da era Vargas, elas voltam com força total. Ele prioriza a empresa pública, então a criação das estatais, como a própria Tainá falou, né, sanciona a lei aí que criou a Petrobras com a campanha O Petróleo é Nosso, que a Tainá chegou a citar. Então, a questão da Eletrobras também, né, ele propõe o projeto de criação da Eletrobras, é aprovado só no governo JK, mas o projeto é da época do governo dele, então ele investe fortemente aí nas estatais, né, no nacionalismo industrial, tá?
A indústria automobilística, ela começa a ter suas raízes ali consolidadas também já no governo de Getúlio Vargas. É claro que o boom dela vai ser no governo JK, mas desde Vargas ele já criou algumas leis que impediam, né, a importação de peças, né, de automóveis, e aí fez com que a instalação de montadoras fosse cada vez mais uma realidade dentro do Brasil. Tá? Então, já no governo JK, isso vai ser mais consolidado, mas as raízes, elas são desde o governo de Getúlio Vargas, tá certo? O Getúlio Vargas vai sofrer ataques dessa oposição, justamente porque essa oposição é um setor muito conservador, de elite, de empresariado, e durante o governo de Vargas ele vai ter um ministro do trabalho, que é o João Goulart, que é o mesmo que vai estar no poder da época lá do golpe, da ditadura militar, e aí quando esse ministro do trabalho estiver no poder, ele vai fazer algumas políticas, uma dessas políticas vai deixar o empresariado muito frustrado, né, que é o aumento de 100% do salário mínimo. A inflação vinha alta desde lá do Dutra, então se teve a ideia de que o salário mínimo deveria ser aumentado ali em 100%. E aí essa ideia não chegou com bons olhos para a classe dos empresários, que não queria de uma hora para outra dobrar o salário dos seus empregados, né? Então a oposição ela ganha mais força nesse momento, faz com que o Getúlio Vargas demite o João Goulart, no entanto adota ali a política do aumento do salário, enfim, acaba sendo bastante perseguida ali algumas coisas que ele toma no seu governo, tá? Mas o estopim para o fim, né, do governo de Vargas, ele acontece com o atentado do Carlos Lacerda, né, que ele era ali um dono, né, do jornal A Tribuna da Imprensa, tinha vários jornais de oposição contra Getúlio Vargas. O Carlos Lacerda vai sofrer um atentado, esse atentado vai culminar na morte de uma das pessoas que fazia a segurança do Carlos Lacerda, que é um major da Marinha, né, contrário aí à política do Vargas, e depois vai se identificar o Gregório Matos, que era aí como se fosse o segurança, um guarda-costas lá de Getúlio Vargas, né, o que gerenciava, como sendo responsável por esse atentado. E aí, nesse momento, Getúlio Vargas vai sofrer uma oposição mais forte ainda, e a oposição começa a pedir pelo afastamento, justamente pelo envolvimento do Gregório, que era, né, ligado à figura do Getúlio Vargas no ataque aí do Carlos Lacerda, o principal opositor dele. E aí, sem saída, ele tenta de todas as formas se manter ao poder, mas é até orientado a sair, né, pelas próprias pessoas que davam apoio, e aí quando ele não vê mais saída, que teria que possivelmente renunciar, ele comete aí o ato extremo, que é o de suicídio, que é o de 24 de agosto de 1954, né, a data da morte dele. Mas foi um governo, né, nacionalista, que priorizou a empresa pública, né, que sofreu aí esses ataques, justamente porque muita gente, ainda que era a oposição de Getúlio Vargas, via nele também a figura autoritária lá do Estado Novo nessa época, tá? Aqui é uma imagem, né, da época do velório do Vargas, que gerou uma comoção social muito grande, até aquelas pessoas que tinham feito movimentos, né, contra Getúlio Vargas, muitas dessas pessoas se voltaram contra a oposição nesse momento, né, e devido à morte, a carta suicídio que ele deixou, até recomendo a leitura. Quem assumiu Getúlio Vargas depois foi, né, com a morte de Getúlio Vargas, foi o Café Filho, que ficou de 1954 a 1955, com problemas de saúde, né, teve problemas ali de doença, e foi substituído pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Carlos Luiz. Né? Depois teve-se novas eleições, e essas novas eleições faz com que o JK ele saia o vencedor nas urnas, né? A UDN, que era a opositora lá, né, que já havia feito uma oposição ferrenha para o Getúlio Vargas, ela começa a contestar o resultado dessas eleições, justamente porque a Constituição da época ela permitia que o presidente eleito não precisava ter 50% e mais um, né, dos votos, então o JK não teve 50%, mas mesmo assim foi considerado eleito, mas a Constituição ela reconhecia isso, e aí a UDN não aceitava, que
queria que tivesse pelo menos os 50%. Então, a UDN tentou fazer uma espécie de golpe para não deixar o JK assumir. Só que aí teve o general Lott, né, que a própria Tainá citou, ele combateu essas tentativas de golpe, então ele chegou, destituiu o presidente da Câmara que estava nessa época no poder e assumiu interinamente, né, juntamente com o grupo, até que houvesse a posse ali do JK. O JK ele assume de 1956 a 1961, né? Vai ser um dos políticos que vai morrer num acidente de carro na época da ditadura militar, tanto ele quanto o João Goulart, que vai morrer lá na Argentina, né? Foi no exílio ainda, e aí, dos dois presidentes que morrem ainda durante a ditadura militar, existem cogitações de que a morte dos dois tenha sido algo bolado aí pela ditadura militar da época, tá? JK tem essas seguintes características do seu governo: um governo nacional que previu o nacional desenvolvimento, né, o desenvolvimento da nação com apoio de setores privados e estrangeiros, teve um foco muito grande na industrialização, contraiu muitos empréstimos junto ao FMI, né, tinha um plano que ficou um plano conhecido com a cara dele, né, que foi o plano de metas, então era 50 anos em 5, então ele pregava isso nos seus comícios, que o Brasil desenvolveria em 5 anos o que demoraria 50, então por isso o foco dele foi tão forte na industrialização. Cresceu muito, né, a questão industrial aí nesse momento. No entanto, muito desse crescimento, esse crescimento, ele é oriundo aí de investimento de capital estrangeiro, de muito empréstimos contraídos, né, com isso do aumento da dívida pública, tá? Ele investiu em empresas, né, indústrias de bens de consumo não duráveis, os eletrodomésticos, indústrias de bens de consumo duráveis, as automobilísticas, que ganharam cada vez mais vez aqui dentro do Brasil, né? É dele também a criação da hidrelétrica de Furnas, de Minas Gerais, e a construção de Brasília, que passa a ser aí a nova capital do Brasil. Tá? Com o JK também a questão das rodovias federais, né, com a questão da presença maior das automobilísticas, a gente vai ter vários projetos de construção de rodovias federais, né, de aberturas de rodovias federais. No final do governo dele, ele começa a entrar em crise e ser acusado de corrupção. Um dos motivos foi justamente a criação da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Sudeste, né? Essa superintendência, ela nasceu com a ideia de trazer desenvolvimento para o Nordeste, políticas que desenvolvesse, que de fato integrasse, né, o Nordeste e as demais regiões também, porque vocês sabem que até hoje existe essa questão das disparidades regionais, né? Vocês veem isso muito bem em geografia. E aí, nessa época, foi criada a SUDENE justamente para combater essa disparidade regional entre o Nordeste, né, e o Sudeste. Só que a SUDENE, ela acabou sendo um antro de corrupção, de desvios de verbas, né? E aí, o final do governo do JK, ele foi um governo muito questionado pela corrupção existente. Então, pelo aumento da dívida pública, que gerou muita industrialização, o Brasil viveu a época dos anos dourados, onde a classe média prosperou nessas indústrias de bens de consumo não duráveis, com os eletrodomésticos, com os televisores, os automóveis, foi a Belle Époque lá da Europa, sabe? Só que daí, tudo isso depois, né, começou a surtir efeitos contrários, com o endividamento cada vez mais crescente, as políticas sociais inexistentes, e isso, né, não abrangia, não abarcava toda a população, as políticas do JK, e aí a corrupção muito, muito impregnada no seu governo ali no final, com desvios de dinheiro, de recursos, e que não faziam as obras que se propunham na realidade, tá? Depois do JK, a gente vai ter o Jânio Quadros, que vai ficar no ano de 1961, vai ficar por um curto período de 7 meses somente, né? Ele assume a presidência do Brasil com uma campanha política bem acalorada, que é utilizando o símbolo da vassoura, então ele é o presidente da vassourinha, tem até o Dingo, né? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, né? A música lá da campanha do Jânio Quadros, então é o Varre, Varre, Vassourinha, né? Ele dizia que iria varrer toda a corrupção que tinha se espalhado no Brasil, então muito oriundo do final do governo JK isso, e aí a partir desse movimento de varrer toda a corrupção, ele começou, né, de subir, ele era uma pessoa assim de um discurso que tá muito
direcionado, né, um político que se chama de um político demagogo, né, que fala aquilo que as pessoas têm a ouvir, mas na realidade o seu interesse é outro por trás, né? E aí ele tinha muito essa questão de falar o que as pessoas estavam querendo ouvir naquele momento. Ele era um político que meio que sabia fazer uma política, né? De chamar o povo para si, né? Era um político que subia no palanque ali, no comício, nos discursos dele ali, ele até, dizem que ele até tomava umas injeções ali para tipo falar, né, que ele já estava mal e tal, mas que ia tomar as injeções para continuar ali fazendo discurso e tal, sentava no meio dos outros, comia ali pão junto com os outros, né? Tem algumas biografias dele que diz que ele até colocava talco no paletó para dizer que era caspa, que ele não tinha tempo de ficar tomando banho o tempo todo, que ele era povão, sabe? E aí ele era um político que, né, as biografias dele diz que era uma pessoa que fantasiava muita coisa para que o povo aclamasse ele, e deu certo, né? Tanto é que o próprio jingle de campanha dele, do Varre, Varre, Vassourinho, o símbolo da campanha, fez com que ele chegasse aí como o presidente eleito dessa época, tá? Era um político extremamente populista, né? Ou seja, com um discurso inflamado, que conseguia trazer para perto de si o povo, né? Um político considerado essa questão aí de um político demagogo também, né, por forjar muitas coisas ali nos seus discursos, pregou a moral e os bons costumes, então ele era um político conservador, né, tanto é que as ideias dele ficou mais no campo dos morais, né, da moral conservadora naquela época, com proibição de rinha de galo, né, ele é conhecido mais por essas coisas, proibição de rinha de galo, proibição de lança-perfume, proibiu o biquíni, como a Tainá citou lá atrás, e aí no campo internacional, da política internacional, ele fez uma coisa que começou a deixar os próprios do partido dele, assim, um pouco insatisfeitos com ele, né, e fez com que a elite brasileira começasse a ir contra, né, essa política adotada por ele, que foi a política externa independente. Ele se aproximou de países socialistas, tá? Não quer dizer que ele era socialista, mas ele tinha na cabeça, ele mantinha relações com os capitalistas também. Ele queria, né, na cabeça dele, ele queria uma política internacional, né, que mantivesse relações tanto com os países capitalistas quanto com os países socialistas. É claro, não é que ele era socialista, ele queria uma política interna independente, externa independente. Está errado? Não está errado. No entanto, para aquele cenário de Guerra Fria que estava acontecendo, era impossível ele praticar isso, né? Só que ele meio que tentou não ficar observando isso e colocou em prática aí essa política independente. Só que não deu muito certo, né, essa política independente, devido à oposição crescente em relação a essas medidas que ele estava tendo. Ele renuncia 7 meses depois que assume aí o poder, e a questão da renúncia dele, como a própria Tainá citou, existe questões ligadas que, de fato, ele não queria renúncia. Só foi uma ideia, foi uma estratégia para que o Congresso pudesse dar mais poder para ele. Porque o vice dele, João Goulart, ele tinha uma herança getulista. Ele foi ligado, ele era ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, né? Ele foi vice lá do JK, então ele tinha a sua vida política muito ligada aos movimentos trabalhistas. Não que ele fosse socialista também, mas parte das políticas dele tinha essa ideia mais social. Então ele pensava que nessa época talvez o Congresso quisesse muito mais ele, o Jânio Quadro, do que deixasse o vice dele assumir, porque daí sim, talvez na cabeça do Congresso isso seria um perigo maior, né? O Congresso acaba que aceita a demissão, nem contesta, né, a renúncia, então ele renunciou com 7 meses. Nessa época, o Goulart, que era o vice dele, estava numa comitiva aí, viajando para a Ásia e para a Europa, né, visitou a Alemanha Oriental, que era socialista, como uma espécie de aproximação aí desses países socialistas. Estava na China nesse momento, né, que a China era um país que declarou socialismo desde 1949, né, e aí ele é impedido de retornar para o Brasil,
né, o João Goulart, nessa época, com a renúncia do Jânio. Aqui é o Jânio com o Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana. Então, o Che chegou a vir ao Brasil, recebeu uma alta honraria por parte do Jânio Quadros, né? E aí isso vai afrontando cada vez mais a elite e os setores conservadores da sociedade, né? Porque está ligado ao socialismo lá em Cuba, o Che Guevara, né? Juntamente com o Fidel. E aí, o João Goulart, na China, né, nesse momento, ele é impedido de retornar para assumir o cargo de presidente, porque é o correto, o que a Constituição previa, né, na ausência do presidente, o vice deveria ali assumir. Então, ele está na China, ele é impedido pelo Congresso de retornar para poder assumir. Teve várias tentativas aí por parte de alguns ministros que eram militares de impedir a posse dele, mas acabou que resultou num acordo, né, do Congresso junto com o Goulart e dos grupos que apoiavam aí o Goulart, de que o Brasil adotaria um regime parlamentarista, e esse regime de fato foi adotado. Esse regime parlamentarista ficou de 1961 a 1963. O Jango, ele seria presidente, mas ele teria um primeiro-ministro, então ele seria o chefe do Estado, mas o primeiro-ministro, de fato, era, né, quem governaria, da forma como acontece no sistema parlamentar, tá? Durante, né, claro que depois o parlamentarismo ele vai acabar, vai se ter um plebiscito, né, vai ficar muito tempo ainda, né, de 1961 até 63, então durante boa parte do governo dele ele é impedido de governar até, né, de tomar tantas decisões assim, como prevê um regime parlamentarista, e quando acaba o parlamentarismo, né, por meio de um plebiscito que restaura de novo o presidencialismo, em janeiro de 1963, ele de fato começa a propor alguns projetos, né? Primeiro foi o plano trienal, que não foi bem aceito, tanto pelo grupo de empresários também, né, que também visava fortalecer o social, esse plano trienal, e também alavancar o crescimento industrial. Só que mesmo né, tentando abarcar a classe da indústria, ela também tinha, né, algumas coisas voltadas para o setor social. Então, esse plano trienal ele começou a ser criticado e aí não foi para frente. E aí depois ele começa a defesa das reformas de base. O que seriam essas reformas de base? Eram políticas voltadas para a educação, uma política agrária, né, de reforma agrária, e aí de tributação, de mais impostos, de impostos mais pesados, né, principalmente para os ricos, né, uma carga tributária maior para as indústrias, enfim, uma mudança no Código Eleitoral, ninguém poderia participar da vida política, porque naquela época os analfabetos não votavam, os militares de baixa patente não votavam, então ele também queria fazer aí essa mudança. Só que essas reformas de base dele, que ele começa a defender, as forças conservadoras, que já não gostaram do Jânio, porque ele se aliou aos países de viés socialista, começaram a acusar o presidente de ser um socialista, de estar querendo implantar o socialismo aqui no Brasil. Tá? E com isso elas se unem, né, e promovem aí o golpe militar de 1964. Tá? Então, a gente vai ter um comício, né, da Central do Brasil, onde João Goulart, inclusive eu até recomendo a leitura da fala do João Goulart nesse comício da Central do Brasil, onde ele vai defender as reformas de base. Né? A ideia não era, né, ser um discurso que causasse mais raiva dos setores conservadores, não, era uma defesa, era uma argumentação também trazida, e para ele impor um pouco mais né, digamos, de personalidade política, porque muitos acusavam de que ele não se posicionava da forma que deveria ser para ele conseguir que tivesse seus projetos aprovados. Então, esse comício da Central do Brasil, ele vai defender, né, com unhas e dentes, a implantação dessa reforma de base. Só que as forças conservadoras vão revidar com a marcha, né, Marcha da Liberdade, Marcha da Família de Deus para com a Liberdade, né, uma grande marcha que alcançou, assim, muitas pessoas dentro dessa marcha, e foi uma forma de revidar contra a fala do Jango nessa Central do Brasil, tá?
E aí, com o apoio, né, das forças conservadoras ali, eles chegaram a fazer a deposição do Jango, né, em 1964. E aí, nesse momento, tentando evitar uma guerra civil, o Jango ele pede, né, asilo político no Uruguai. Então, ele vai para o exílio no Uruguai, e aí, a partir desse momento, a gente tem o presidente da Câmara assumindo, e aí depois o governo é entregue para uma junta lá de militares governar. Então, a gente tem implantado em 1964 a ditadura militar no Brasil, tá certo? Bem, gente, é isso. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa específico, vocês colocaram presente aí, como eu pedi, eu não sei se todo mundo ouviu. Eu vi que alguns colocaram, outros não. Coloquem aí presente, tá? Quem falta, para que eu possa salvar a lista. E aí tem aqueles vídeos também lá que eu indiquei, né, de cada um desses presidentes, se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem estar assistindo esses vídeos, né, amanhã vai ter uma outra atividade, aí amanhã são três aulas assíncronas, vocês podem estar revisando esse conteúdo da República Democrática para depois estar fazendo essa atividade também. Para fazer essa atividade tem que ler um texto específico que eu vou disponibilizar, mas aí só para o roteiro de amanhã, tá certo? Alguém quer comentar algo? Senão a nossa aula encerra. Eu vou já interrompendo aqui a gravação. Não, peraí. Eu tenho que salvar a lista. Senão eu perco. Vocês estão aí ou estão dormindo? Quem é que falou? Tá com a voz que tava dormindo, hein? Aqui, a Tainá tá aí. A Tainá já falou a aula toda, ela sabe tudo, sabe mais do que eu aí dos presidentes. A Nicole também, né, Nicole? Então é isso, gente. Um bom final de semana para vocês. Hoje termina uma atividade lá no SIGA, tá? Então não deixe de fazer ela. Eu passei